Oi, hoje é a resenha do conto O Doutor Havel 20 anos depois, de Milan Kundera, aqui do seu livro Risíveis Amores, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. No dia em que o Dr. Havel partiu para fazer um tratamento numa estação de águas, sua bela mulher ficou com os olhos marejados de lágrimas. Eram sem dúvida lágrimas de compaixão. Havel sofria há algum tempo de uma doença da vesícula biliar e a mulher até então nunca o vira doente. Mas é igualmente verdade que a perspectiva de 3 semanas de separação despertava nela os tormentos do ciúme. Assim começa o Dr. Havel 20 anos depois, de Milan Kundera, que conta a história, obviamente, desse Dr. Havel. E, se você prestou atenção, sim, é um personagem que já apareceu num outro conto aqui do livro Risíveis Amores, aquele chamado Simpósio. E justamente lá a gente descobria que este Dr. Havel, na verdade, era um grande conquistador de mulheres. Lá numa situação bem engraçada, lá numa sala do plantão médico do hospital, onde ele conversava com vários outros profissionais ali de medicina sobre amor e sexo. E agora temos ele aqui 20 anos depois, já envelhecido e com aquela coisa pesando na sua consciência, né? Como ele pode ainda ser um conquistador, mas já se sentindo velho? Bom, eu não vou dizer o que ele vai descobrir de tudo isso, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Já preciso confessar logo de cara que eu fiquei bastante curioso num dia que eu folhei o livro e percebi que existia uma continuação lá daquele conto anterior, de justamente desse personagem, o Dr. Havel, que era o mais interessante entre todos aqueles que existiam lá na história passada. Eram 5 ou 6 personagens, né? Mas todos, na verdade, serviam para questionar o que ele dizia, o Dr. Havel, nas suas filosofias sobre amor e sexo. O tempo todo estava todo mundo num embate com ele, ou seja, ele era um personagem completamente principal ali. E claro, importante daquela história é que ela era divertida, assim como muitas aqui do livro do Kundera, mas era interessante pensar como poderia ser uma continuação daquilo. Na verdade, vai um pequeno spoiler, né? A gente não tem mais os outros personagens, é apenas o Dr. Havel e mais uns outros. Tem um outro que é bem citado lá naquela história e ganha grande destaque, mas sim, de qualquer forma é coisa nova, diferente. E claro, com um tom também mudado por causa da passagem de tempo, né? Se antes era mais engraçado, aqui é mais introspectivo, até uma história mais triste, embora ainda tenha uma coisinha ou outra que faça a gente sorrir bastante, porque na verdade é o estilo do Kundera. Bom, as novidades é que justamente os personagens, né? Temos aqui uma espécie de aprendiz dessa vez, um jornalista que trabalha ali nessa estação de águas. Ele cuida de uma revista onde ele faz entrevistas com personalidades famosas que aparecem por ali para se tratar. E ele vai atrás do Dr. Havel. Na verdade, a gente acaba descobrindo que não é bem atrás dele que ele está procurando uma entrevista, mas sim com a mulher dele, a senhora Havel, que é muito citada lá no conto anterior. E aí a gente acaba descobrindo que ela é uma atriz famosa. Curioso, né? E num certo spoiler também preciso dizer que meio que ela sabe das suas aventuras amorosas. E aí é um embate interessante, porque ela realmente acaba vindo depois participar aqui desse conto também. E aí, bom, aí já paro de contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda quer ler essa história por completo. Porque os desdobramentos dela é que são interessantes, obviamente. Falando nisso, né, é mais uma história do Kundera, onde você percebe que o texto dele é alongado. Podia ser menor? Podia. Ele sempre conduz todas as suas histórias de uma maneira bem lenta, devagar. Ele vai colocando as peças aos poucos. Outros autores com certeza conseguiriam fazer essa mesma história bem menor, com menos páginas. Mas de qualquer forma, acaba não cansando, porque você vai se envolvendo bastante. E claro, né, com o atrativo aqui dessa vez, que é um personagem que você já conhecia de antes. E obviamente o que a gente tem aqui é a discussão se a velhice estraga as pessoas, as suas capacidades, ou também o contrário, se a juventude que a gente tem também não nos deixa ser pleno, capaz de
a alcançar grandes objetivos. Há a dualidade disso o tempo todo aqui nesta história. E outra coisa que eu percebi também aqui durante a leitura desse conto é que há muitos ecos de outras histórias que vimos aqui no livro Risíveis Amores. O comportamento de alguns personagens, a temática básica que é sobre o amor, faz a gente sempre lembrar de algumas coisinhas que a gente já viu antes, mas não soa repetido não. Mas dá para misturar um pouco, você pensa, isso aqui era desse conto ou era de outro? E isso fica mais evidente em cima desses personagens mais garanhões que vão atrás das mulheres. Tivemos vários aqui nesse livro, né? Mas enfim, as melhores partes aqui dessa história é da metade para frente, quando aparece a senhora Havel e ela muda completamente a situação ali do doutor, que eu não posso dizer exatamente qual é, mas faz com que ele sinta-se menos velho. Enfim, não dá para especificar porque senão é spoiler demais. De qualquer forma, para o Dr. Havel, 20 anos depois de Milan Kundera, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha do livro Risíveis Amores. Mas antes, na segunda-feira, já tem resenha de outro volume da coleção Folha Inglês com clássicos da literatura. E dessa vez será com uma história de Mark Twain, com O Diário de Adão e Eva. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!